dia, bom dia, bom dia. Voltamos aqui na nossa leitura bíblica e hoje vamos estar lendo Salmo 77 ao 80. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Vamos orar? Pai, a Te rendemos graça. Nós Te adoramos, nós Te louvamos, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que tem nos alcançado. O Senhor é Deus sobre nossas vidas e não há outro. Não há outro motivo, ó Deus amado, para estarmos aqui, senão para glorificar e exaltar o Seu santo nome. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Um dia que nós regozijaremos e viveremos, ó Pai amado, agradecendo ao Senhor e desfrutando de tudo que tem feito por nós. Espírito Santo de Deus esteja conosco nesse dia. Guie os nossos passos, guie as nossas vidas e em todo tempo o Senhor esteja conosco. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém? Salmo 77. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus ossos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és, ó Deus, que fazes maravilhas. Tu fizestes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, e os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas. As tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Capítulo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor,
assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração costumaz e rebelde, geração que não se ergueu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, amados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe fizeram ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem, e toda a noite como um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rio. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizeram chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E a fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Contudo, ainda pecaram e não deram créditos às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembraram-se de que Deus era sua rocha, e o Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lhes lisonjeavam com a boca, e com a língua lhes mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou sua iniquidade e não as destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram dos santos de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue seus rios,
e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também o pulgão a sua novidade, o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos, os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira furou indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de campo. Mas fez com que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-lhe aleivosamente com seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhes provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deu ouvido a isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceram como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o via hesitar-se, e feriu seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas prejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Ó Deus, capítulo 79. Ó Deus, as nações entraram na tua herança e contaminaram o teu santo templo. Reduziram Jerusalém a montanhas de pedra. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos, alimárias da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Então, feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Indignaste-as para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipa-ne as nossas misericórdias, pois estamos abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação,
pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diríamos aos gentios, onde está o seu Deus? Torna-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos seus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Persevera aqueles que estão sentenciados à morte. E aos nossos vizinhos, deita-lhes no regaço, setuplicamente a sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Assim nós, o teu povo e as ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Capítulo 80. Ó pastor de Israel, dá ouvidos tu que te guias a José como rebanho, que te assenta entre os querubins resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faz-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faz-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faz-nos resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e o plantastes. Preparastes lugar e fizeste com que ela aprofundasse raízes e assim encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Porque quebrastes então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela as vidimam? O javali da selva a desvasta e as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê a visita esta vinha, e a videira que tua destra plantou, e o sarmento que fortificastes para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão o varão da tua sombra, sobre o filho do homem que fortificastes para ti. Deste modo não nos iremos de após ti, guarda-nos em vida e invocaremos o teu nome. Fazes-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aleluia, graças a Deus. Nós lemos Salmo 77 a 80, o clamor e a misericórdia do Senhor, né? Clamando misericórdia e o olhar do Senhor para nós. Que todo o tempo nós venhamos clamar ao Senhor, pedir a direção dEle para com nossas vidas e que Ele possa estar com cada um de nós, nos guardando, nos protegendo, livrando de todo o mal. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom e Ele nos ama e quer nos dirigir e tem grandes coisas para nossas vidas. Que você venha entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque Ele tudo fará por ti. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe os teus caminhos, abençoe a sua família. E nós vamos continuar com a nossa leitura, em nome de Jesus. Amém?